Vamos falar agora sobre a Mostra de Cinema de São Paulo, porque, bom, todo ano é um grande evento, né? Quem curte o cinema fica sempre ligado, porque são muitas estreias e muita coisa bacana e interessante acontecendo. Conta pra gente. A mostra, como sempre, ela se distingue pelo gigantismo, né? Para vocês terem uma ideia da dimensão da coisa, são 415 longas metragens que vão passar pela mostra, de 82 países diferentes. Quer dizer, é a mostra internacional mesmo, né? E que traz filmes que são muitíssimo esperados, os filmes por exemplo, os vencedores ou os participantes dos grandes festivais do mundo. Alguns deles vão estar presentes na mostra, mas também traz filmes de países dos quais a gente pouco ouve falar e muito menos recebe filmes desses países. Então ela tem esse caráter misto de informação dentro daquilo que a gente chama do mainstream, da corrente principal do cinema, aquele cinema badalado, que passa pelo Festival de Cannes, de Veneza, de Berlim e de outros festivais igualmente importantes, como de San Sebastián, na Espanha, de Locarno, na Suíça, que são os festivais mediáticos que geram matéria e para os quais se dirigem os filmes mais badalados, de diretores mais conhecidos, o top do cinema mais conhecido. A mostra se ocupa desse tipo de filme. Por exemplo, 2 filmes que venceram festivais vão estar, desses festivais principais, vão estar na mostra. Um deles é o Anora, que é um filme norte-americano que venceu o Festival de Cannes. Tá? E um filme chamado Dunaway, né? Mahoney, perdão, da Mati Diop, que venceu o Festival de Berlim, também vai estar nesse festival. Então seria o caso das pessoas já que tem pressa de ver esses filmes, porque certamente eles devem entrar em cartaz mais adiante, mas as pessoas que têm realmente pressa de ver esses filmes já podem tentar vê-los na mostra. A mostra desse ano, Thalita, ela tem uma outra característica interessante também que eu já quero destacar, uma parceria com a Índia, que é o país homenageado pela mostra esse ano. Então, a gente vai ter vários filmes indianos, né, recentes e badalados também, que apareceram em festivais, né? Mas a gente vai ter uma retrospectiva de clássicos de um diretor indiano que é considerado o maior diretor indiano de todos os tempos, que é o Satyajit Ray. Inclusive, nós estamos vendo aí uma animação do cartaz da mostra, é uma cena de um filme do Satyajit Ray. Esse, assim, eu recomendo especialmente para as pessoas, para descobrir o cinema do Satyajit Ray. Ele tem uma trilogia, 3 filmes, que chama-se Trilogia de Apu. Apu é um personagem que é seguido nesses filmes da infância à idade adulta. São filmes assim que bastante influenciados pelo neorrealismo italiano. São filmes populares e filmes assim muito cheios de afeto, muito cheios de empatia com a população, com as pessoas mais populares mesmo. A Índia é um país gigantesco, hoje em dia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? E com disparidades sociais, é uma potência hoje a Índia, mas com disparidades sociais muito grandes. E esse tipo de cinema do Satyajit Ray, ele flagra essas questões das contradições indianas, né? De ser uma potência populacional e hoje também econômica, né? Muito importante, mas ter essas contradições, essas diferenças brutais de níveis econômicos e culturais dentro da sua sociedade. Então, super vale a pena
E vai ter, inclusive, na parte de debates da mostra, que também é muito interessante a gente seguir, vai ter debates sobre a questão do cinema indiano. Porque não sei se vocês sabem, mas o cinema indiano, como chega muito pouco ao Brasil, muita gente desconhece que a Índia é uma potência cinematográfica. Em termos de quantidade de filmes produzidos, ela produz muito mais filmes na Índia do que Hollywood, né, que domina o mercado mundial. Acontece que esses filmes acabam ficando, muitos deles, no âmbito doméstico, inclusive por questões de idioma e por causa do soft power, que é dominado basicamente por Hollywood. Né? Então é difícil. A China hoje tenta mudar um pouco esse jogo, divulgar um pouco mais o cinema dela, a cultura dela, porque isso é importante também. São itens importantes da geopolítica. E a Índia está começando a fazer esse tipo de coisa. E nós temos uma curiosidade muito grande, porque nós vivemos, às vezes eu trago esse problema aqui para vocês, a gente está produzindo bastante filmes brasileiros, mas a gente não encontra uma resposta de mercado condizente com uma produção. Nós temos 150, 160 filmes, às vezes, produzidos por ano. Mesmo com do governo do indizível, que combatia a cultura, que se sentia que a cultura era inimiga dele e que tinha que ser destruída, né? Mesmo durante esses 4 anos, o cinema brasileiro teve mecanismos para sobreviver. E está aí, florescente, tem filmes bons, filmes muito legais, né? E que às vezes não encontram o seu público. E a Índia tem essa tecnologia de fazer um cinema muito popular dentro do país deles, que é um país imenso, né? E fazer com que esses filmes cheguem à população, com que a população se interesse por esses filmes e vá procurá-los. Então nós temos muito a aprender com a Índia. A Índia tem segredos aí de comunicação entre o cinema e o público que nós não estamos dominando tão bem nessa nossa fase. Convém escutar o que os indianos têm a nos chamar. Bom, isso dito, a mostra é também, além de toda essa atualização internacional que ela nos traz, a mostra é também um retrato, um panorama muito grande do atual cinema brasileiro, já que estamos falando dele, né? Então ela traz cerca de 60 filmes brasileiros inéditos ainda, né? Então quem quiser se atualizar, quem quiser dedicar a sua participação na mostra, eu quero me atualizar sobre o que o Brasil está fazendo. A mostra é uma excelente oportunidade para isso. São filmes, muitos deles com participação em festivais estrangeiros, já foram testados por festivais, mais inéditos ainda em território brasileiro, fora os que participaram do Festival do Rio, porque esses também são incorporados à mostra. É um panorama, então, do cinema brasileiro contemporâneo, tal como ele está sendo feito nesse momento. E, Thalita e nosso público, nós temos um dos filmes que passam pela mostra, e logo vai estrear em novembro, que é o filme que eu fui ver agora de manhã, justamente, né? Que é o filme do Walter Salles, Ainda Estou Aqui, que passou pelo Festival de Veneza e ganhou um prêmio importantíssimo de melhor roteiro no Festival de Veneza. Thalita, é um filmaço, ele me surpreendeu. Eu já esperava muito dele, sim, mas ele me surpreendeu. É um filme assim. Hoje teve uma sessão para a imprensa de manhã, estava abarrotado, e depois teve a entrevista coletiva com o diretor, com o elenco, estava a Fernanda Torres lá, que interpreta a personagem principal, e é um filme maravilhoso. Selton Mello, que apareceu aí também, estava hoje de manhã lá no Espaço Augusta de Cinema, onde foi a sessão e depois o debate com o pessoal, com os jornalistas, entre os jornalistas e o pessoal da equipe. E é um filme que, olha, causou uma emoção no público assim impressionante, impressionante, e muito justificado. Eu mesmo me emocionei muito no filme. Ele é ambientado na época da ditadura militar.
Ele é baseado no filme do Marcelo Rubens Paiva, que tem o mesmo nome do filme, Ainda Estou Aqui. Eu recomendo a leitura desse livro também, é um livro lindo, 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 do Marcelo, e que foi adaptado pelo Walter Salles. E é um filme assim, tão bem cuidado, tão bem feito, de uma emoção tão grande. Estão vendo a Fernanda Montenegro aí, que faz um papel também no filme. Mãe e filha no mesmo filme, a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro. Coisa interessante. E ele narra um episódio brutal da ditadura militar, né? Dessa família Paiva, cujo pai, né, o Rubens Paiva, pai do Marcelo Rubens Paiva, né, ele era um antigo deputado, tinha sido cassado pelo golpe militar de 64, e eles moravam no Rio. Ele é um arquiteto, Rubens Paiva, e um belo dia os policiais chegam, isso em 1971, os policiais, plena ditadura Médici, os policiais chegam e levam ele para prestar depoimentos, e esse homem nunca mais aparece, né? É um desaparecido político, né? E o que nós temos no filme é a trajetória da Eunice Paiva, mulher dele, né, em busca de criar essa família, que de repente perdeu o pai, né, e tentar saber o paradeiro desse homem, que nunca mais apareceu. Inclusive vivendo naquela situação cruel, em que ela havia perdido o marido, mas ainda não podia se declarar viúva, não conseguia manejar sequer uma conta bancária, né? E essa mulher tem que se reinventar. E a história dessa mulher, interpretada magnificamente pela Fernanda Torres, que está aí, é das coisas mais comoventes do mundo. E é das coisas mais comoventes porque é a bravura de uma mulher enfrentando um sistema, uma ditadura, enfrentando esse sistema e sem nenhuma pieguice, sem nenhuma demonstração de fraqueza. Ela vai se formar advogada, ela vai estudar, ela se forma advogada aos 48 anos de idade para entrar nos meandros desse sistema, se torna uma advogada fantástica também da causa indígena. Quer dizer, é uma trajetória de vida de arrepiar. E é contada de uma maneira assim total, que te leva a uma emoção profunda, sem jamais te chantagear com excesso de música, com cenas melodramáticas. Pelo contrário, tudo é muito contido. Como o próprio livro do Marcelo, quando conta a trajetória da mãe, também é super contido, super despojado, e por isso mesmo provoca na gente uma reação assim, muito linda, muito, de uma emoção muito sincera, sabe? E muito intensa e muito profunda. Eu recomendo demais, é um filme absolutamente imperdível. Ele vai ter algumas sessões na mostra, e como eu disse, dia 7 de novembro, ele entra nos cinemas. Quem quiser esperar, está aí perto, entra nos cinemas, mas quem quiser se antecipar também vai, corre, vai disputar um ingresso aí, que ele vai ter algumas sessões na mostra, né? Então, para mim, é de longe a principal atração entre os filmes brasileiros que participam da mostra de São Paulo. Como é que nós estamos de tempo aí, Thalita? 5 minutinhos. Quer botar mais alguma coisa sobre a mostra? Quer trazer um streaming? Deixa eu trazer mais alguma coisinha da mostra. Vamos, gosto. Um outro filme, já que estamos falando de mulheres brilhantes, um outro filme que me agradou muito é esse Malu, do Pedro Freire, com uma atriz maravilhosa, que é a Yara de Novaes, que ela interpreta a Malu Rocha, que era a mãe desse diretor, do Pedro Freire, né? E uma mulher que é artista de teatro, né? E ela tem uma vida muito livre, ela é muito livre, mas também ao mesmo tempo com muitos problemas psicológicos, né? Mas é, sobretudo, uma mulher muito criativa, muito intensa, e que acaba tentando fazer um teatro particular num bairro afastado do Rio de Janeiro, onde ela mora, e esse filme se destaca por uma atuação maravilhosa da Yara de Novaes. Muito legal esse filme, assim, acho que é um retrato feminino assim, muito bom.
Um outro filme que eu queria também recomendar para vocês é O Retrato de um Certo Oriente, do Marcelo Gomes, diretor pernambucano Marcelo Gomes. É uma adaptação do livro do Milton Ratum, que é um autor amazonense, né? E que fala da questão da imigração libanesa para o Brasil. Como o Líbano, por razões trágicas, está de novo no noticiário, esse filme ganha também uma atualidade muito grande, e é um filme lindíssimo também, uma adaptação assim, muito bem feita de uma obra literária também, né? E que tem todo o valor, que você nota o cinema brasileiro nesse ponto, assim, como a artesania do cinema está caprichada, tudo é muito bem feito, das atuações dos atores, a fotografia, a montagem, quer dizer, um cinema de alta competência. Falta apenas esse passo em direção ao público que a gente não está sabendo dar nesse momento, né? Queria recomendar também, falando assim em adaptações literárias, um outro filme muito interessante que está presente na mostra é Mário de Andrade, O Turista Aprendiz, do Murilo Salles, que é um diretor veterano carioca, grande diretor, assim, cara que também sabe tudo de cinema, de A a Z e de Z a A, quer dizer, de trás para frente, ele sabe tudo de cinema, e ele faz uma adaptação super inventiva desse livro do Mário de Andrade, o grande autor modernista paulista Mário de Andrade, que escreveu O Turista Aprendiz, que são relatos de viagem que ele fez pelo Brasil. Mário era um nacionalista mesmo, no bom sentido do termo, e ele viajou pelo Brasil para descobrir a cultura brasileira. E essa viagem é uma viagem que ele faz por vários estados brasileiros, mas particularmente a Amazônia. E o Murilo Salles transforma esse diário de viagem do Mário naquilo que é pura invenção cinematográfica. Para você imaginar, ele recria a Amazônia dentro de um estúdio de cinema, sem nenhuma cena feita no local. E você se acredita em plena Amazônia. É muito inventivo, muito bacana. Para terminar, quem gosta de risco, se você gosta de se arriscar, Thalita, um bom risco a ser escolhido para essa mostra brasileira seria Odradek, que é um filme do Guilherme de Almeida Prado, baseado num pequeno conto do Franz Kafka. E ele faz um filme de 4 horas e meia num conto que tem 4, 5, 6 páginas, talvez, né? E recria esse conto assim numa linguagem brasileira, com preocupações e com a nossa cultura brasileira de cinema e de literatura. É muito interessante esse filme, mas é um filme de risco, a gente tem que advertir que não é para todos os gostos. Eu gostei muito, para mim foi uma experiência, foi uma tremenda viagem. Olha, quando você falou sobre Ainda Estou Aqui, arrepiou, sabe? Arrepiou, emocionou só de ouvir você narrando e falando um pouquinho sobre o filme. Então eu imagino o quanto deve ser realmente emotivo assistir no cinema. Vamos aguardar essa estreia para que você inclusive traga aqui novamente para a gente e a gente volte a falar sobre ele. Zenin, ótimo final de semana, boa mostra para você. A gente volta a se encontrar na sexta-feira. Um beijo grande, até lá. Beijo, até a semana.